Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Perguntou um mestre da lei a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais um dia e também mais um episódio do Evangelho do Dia. Hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro do ano de 2021. Estamos também na 27ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja nos chama a fazer memória de São Francisco de Assis. Se você deseja receber diariamente essas reflexões, se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva, que com certeza diariamente você receberá essa reflexão que vai ajudar no seu crescimento espiritual. Hoje nós vamos ter a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Um mestre da lei se levantou, querendo pôr Jesus em dificuldade, e perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e até o próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, ele pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gastos a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nessa passagem do Evangelho de São Lucas, mais uma vez nós percebemos que nosso Senhor Jesus Cristo está sendo colocado em dificuldade, porque as pessoas ainda não entenderam bem a sua missão, desconfiam dele e por isso querem ter certeza, fazendo perguntas de duplo sentido, capciosas, para ver se realmente Jesus se contradiz, e aí então eles podem desmascarar Jesus. Hoje chegou um mestre da lei perguntando para Jesus o que ele tem que fazer para chegar à vida eterna. E Jesus então pede para que ele se recorde da lei, já que ele é um mestre da lei, sabe interpretar. Então, o que ele lê? E aí então ele responde que é o primeiro mandamento da lei de Deus: amar o Senhor sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a inteligência, e também amar o próximo. Este é o primeiro mandamento, caríssimos irmãos e irmãs, que todos nós também devemos estar atentos. Não podemos deixar nos envolver pelas atividades, enterrar os nossos corações nos bens desse mundo, esquecendo de servir a Deus em primeiro lugar. É o que o mestre da lei apresenta e que Jesus então diz para ele: Tu respondestes corretamente. Quem pratica este amor de Deus sobre todas as coisas, com certeza estará bem próximo de chegar à salvação, ao reino dos céus. Santa Teresa de Calcutá um dia disse que todos nós necessitamos dessa íntima união cotidiana com o nosso Deus.
E como é que nós vamos fazer isso? Através de uma vida de oração. Ou seja, a nossa maneira de viver precisa se traduzir em oração, sempre reportar o nosso pensamento a Deus. Quando se fala de oração, não é só a gente parado, lendo a Bíblia, rezando um terço, mas também o nosso próprio ser, ou seja, buscando a verdade, praticando sempre o bem, olhando para as necessidades do próximo, também é uma forma de fazer a nossa oração para com o nosso Deus. Uma pessoa também disse, um autor anônimo disse que o cristão, ele entra na igreja para amar a Deus e sai dela para servir. Olha que importante ensinamento, importante sentença para todos nós. O cristão, ele entra na igreja para amar a Deus e sai dela para servir o próximo, que também isso possa se fazer presente na vida de cada um de nós. Mas aí nós percebemos que o mestre da lei, querendo se justificar, pergunta para Jesus, dando uma de Joãozinho sem braço: mas quem é o meu próximo? E Jesus, então, com muita paciência, vai contar para ele a parábola do samaritano. E ele conta dessa realidade que um homem foi totalmente machucado, foi assaltado. E aquelas pessoas que deveriam cuidar daquele homem, ou seja, o sacerdote e o levita, ignoraram a presença daquele homem, passando pelo outro lado, não querendo se envolver e nem se contaminarem. Já um samaritano, que era considerado como pagão, que com certeza eles pensavam que não ia parar para cuidar daquele homem, este foi que realmente parou, teve compaixão, viu aquele homem naquele estado, cuidou dele, fez curativos e ainda pagou para ele ficar na pensão até que ele melhorasse dessa realidade. Depois de contar a parábola, Jesus pergunta para o mestre: então qual dos três foi o próximo daquele homem? E o mestre responde: aquele que teve misericórdia, aquele que cuidou dele. Jesus então diz para aquele homem: vai e faze o mesmo. Também, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados a ouvir essa frase de nosso Senhor Jesus Cristo: vai e faze o mesmo. Nós fomos criados por Deus para sermos missionários, para ir sempre ao encontro dos nossos irmãos, sempre animados, dispostos para ajudar. Não podemos deixar que o pecado entre no nosso coração e a gente fique sempre sentado, esperando que as outras pessoas venham ao nosso encontro e, pior ainda, que nos sirvam. Mas quem está em sintonia com o Evangelho, quem quer verdadeiramente herdar o reino dos céus, precisa sair todo momento e com muita alegria servir os irmãos, que com certeza chegará então a salvação. Hoje nós fazemos memória de São Francisco de Assis, que também teve um momento na sua vida em que ele teve que entender quem era o seu próximo. Ele, olhando então para um leproso, começou-se a sentir repulsa daquele leproso, e para que ele não deixasse que o pecado entrasse na sua vida e ele excluísse aquele seu irmão, aquele próximo, ele abraçou esse leproso e então ele quebra essa maldição do pecado de querer afastar os irmãos, principalmente os mais necessitados, aqueles que são excluídos. São Francisco quebrou assim. Também nós precisamos quebrar essas barreiras que existem entre nós para ajudar muitas pessoas que estão à margem, mas a gente fica muitas vezes pensando o que vão pensar de mim, e muitas pessoas estão me olhando e eu não posso fazer isso. Mas se a gente deixa de ajudar o próximo, pensando no que as outras pessoas vão dizer, pensando na nossa fama, com certeza nós não chegaremos no reino dos céus. Que sintamos o Espírito Santo mover nos nossos corações e com muita alegria possamos servir aos nossos irmãos e irmãs. Por isso, agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, eu quero te convidar para que nesse dia de São Francisco possamos fazer essa oração em que nos convida a ser verdadeiro instrumento de Deus no mundo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que o leve à verdade. Onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver tristeza, que o leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa foi a reflexão que nós desejamos partilhar com você. Se você gostou dela, se ela fez a diferença na sua vida, então deixe a sua curtida, deixe também algum comentário aí para ajudar e motivar o nosso trabalho. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos implorar a bênção de Deus para que o Senhor nos abençoe pela intercessão de São Francisco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de São Francisco, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz, tenha uma boa e santa segunda-feira e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.